Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical de hoje. Quero aproveitar e cumprimentar todos que estão aqui com a paz do Senhor, todos aqueles que estão online e desejar também já uma boa Páscoa, não é? Que privilégio nós podemos estar hoje aqui e relembrarmos que o nosso Senhor e Salvador está vivo. Há aproximadamente 2000 anos atrás, Ele ganhou a vitória e é a razão por qual nós hoje podemos estar aqui e ser perdoados e estamos juntos neste culto de hoje. Amém? Vamos ficar de pé e vamos iniciar com uma oração. Eu vou pedir à irmã Paula para iniciar com uma oração, por favor, antes de nós iniciarmos. Graças a Deus, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, o sacrifício feito no Calvário por nós, ó Deus, bens e proteções, te agradecemos. Pedimos também que tu abençoes, Senhor, este culto dominical, Senhor, onde vamos aprender mais de ti, prepara os nossos corações e abençoa também o culto a seguir, Senhor. Por te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmã Paula. Então, como eu já tinha dito, nós estamos na lição número 11. Vamos continuar com o tema sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E vamos hoje à sutileza das mídias sociais. E não se admirem, mas eu troquei a palavra mídia por redes sociais. Porque no Brasil é mídia, em Portugal é média e nos dois países dizemos redes, ok? Por isso eu acho que é o mais fácil para não estarmos sempre com essa palavra e para mim tornou-se um bocadinho difícil de estar sempre a dizer mídia, ok? Então vamos às redes sociais, que é um assunto muito importante. E vamos iniciar o textuário com Romanos 12:1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A verdade prática diz: as redes sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Amém? Nós, quando iniciamos este tema, nós até podemos pensar o que é que a Bíblia vai falar sobre as redes sociais, que é algo tão moderno e a Bíblia foi terminada há aproximadamente 2000 anos atrás. Como é que então ela vai falar das redes sociais, que é algo que nós conhecemos há aproximadamente, digamos assim, 20 anos, vamos dizer 20 anos. As redes sociais mais populares começaram há muito menos. Se formos ver, o Facebook começou aproximadamente em 2008, por isso nós estamos a falar de algo que aconteceu nos últimos 15 a 20 anos. Mas o que é que então a Bíblia vai nos ajudar a compreender, né? A Bíblia não usa o termo redes sociais e a Bíblia não conhece o termo mídia, nem média, né? A Bíblia não vai falar nada disso, mas a Bíblia nos ensina a como nos comportarmos. E isso é independente da área onde nós estamos, né? E nós vamos perceber se as redes sociais de verdade são algo que nós como cristãos devemos usar e se usamos, de que maneira devemos de usar. Amém? Vamos à literatura bíblica em classe, que se encontra em Romanos 12, do versículo 1 até 3, e depois o versículo 16 e 17, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sede unânimos entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Amém? Este texto em Romanos vai ser a nossa chave para nós compreendermos a maneira como nós devemos de tratar com as redes sociais. A introdução diz: o mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. Okay? Esse ponto tem que ficar esclarecido, porque há certas denominações que dizem que a internet não é para os cristãos. Não é? Infelizmente, quem diz isso está a separar ou não está a usar um meio que podia ser usado para alcançar almas para Cristo. Não é? E a internet tem sido um meio de bênção para muitos de nós, e eu acho que na pandemia nós todos aprendemos que sem a internet muitas igrejas teriam fechadas, não havia a possibilidade de termos as nossas reuniões online, não havia a possibilidade de haver até mesmo contribuições online. Né? Hoje em dia tudo é não somente feito na vida física, como é feito também na vida virtual. Então não podemos separar uma coisa da outra. Então,
Primeiramente, a internet não é algo imoral, né? Não é algo ruim, nem é algo bom. Né? Depende da maneira como nós a usarmos. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Em outras palavras, as redes sociais como instrumento são neutros. Contudo, o uso que se faz delas não é. Como toda a ferramenta, impõe um desafio ético e moral por parte de quem a usa. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer o uso das redes sociais, como o WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc. E ainda há muitos mais. Eu acho que o pastor que escreveu esta revista ainda não está completamente atualizado, mas as redes sociais hoje em dia caem como areia no mar, né? E quanto mais, né? E eu vou já dizer alguma coisa para os adultos, que talvez vai ser uma novidade, mas muitas redes sociais existem porque os adultos aparecem nas redes sociais que os jovens usam e depois os jovens têm que fugir para outra, que eles estão sempre a fugir dos adultos. Por isso é que existe o TikTok, e quanto mais adultos aparecerem no TikTok, vai já aparecer a próxima, não se preocupem, né? E assim se tem desenvolvido, né? Não é porque os jovens querem esconder alguma coisa, eu acho que é simplesmente a questão de geração, né? O conteúdo é diferente, uns querem ver receitas, outros preferem ver as fotos dos amigos na escola e depois fica meio complicado, né? Mas temos que saber que isso existe, né? E temos que saber como tratar com eles. E cada rede social tem também os seus desafios próprios, tem os seus usos diferentes, né? A maioria de nós conhece o WhatsApp, né? Para esclarecer os termos que estão aqui, o WhatsApp é a rede social que nós usamos para comunicação. Temos grupos de diversos assuntos, seja grupos da igreja, seja grupos de organizações, seja grupos de escola, seja grupos de professores, né? Existem grupos para tudo. Existe o Facebook, que é de onde todos põem as férias do ano passado, as pessoas mais idosas, né? Ou as mais adultas. Depois tem o Instagram, que fazem o mesmo, mas é mais a gente jovem, né? E tem o Twitter, que é onde há mais, digamos, discussões políticas, onde estão todos os atores, onde estão todos os políticos e põem sempre os seus discursos e depois comentam uns com os outros. É muito conhecido o Twitter pelos noticiários, porque os noticiários têm esse costume de citar as frases que aparecem no Twitter, né? Quando um Elon Musk, por exemplo, o presidente da Tesla, aparecer e escreve alguma coisa, de repente o mundo todo muda, de repente a bolsa em Nova Iorque cai porque ele disse qualquer coisa nas redes sociais, e só para perceberem qual é a influência que as redes sociais hoje em dia já têm, né? Fora do âmbito cristão. Por isso nós temos que perceber que as redes sociais são algo bom, né? Pode ser algo útil, mas também tem um grande perigo se for usado da maneira errada, não? Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou más em si mesmas, as redes sociais tornam os que delas fazem uso moralmente responsáveis. Neste aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem através desses instrumentos virtuais, diante da sociedade, igreja e comunidade a qual pertencem. Assim, eles devem buscar nas Escrituras os princípios que devem orientar a sua navegação no espaço virtual. Como um livro inspirado, a Bíblia contém princípios que norteiam e disciplinam a vida dos cristãos, inclusive no cyberespaço, okay? No espaço virtual. Cyber é a palavra que vem do inglês. Isso porque as Escrituras sagradas, que são vivas e permanecem para sempre, podem orientar de forma clara e objetiva o crente em seu caminhar, tanto no mundo real como também no virtual. Vamos a Hebreus 4:12. Irmã Benito, pode abrir Hebreus 4:12. E eu vou pedir ao irmão Isaac para abrir 1 de Pedro 1:25, que eu tinha prometido a semana passada. Que temos também começado de trás, porque senão nunca chegamos lá. Nós só ouvimos os que estão na fila da frente. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25, irmão Isaac e a irmã Abnil de Hebreus 4:12, por favor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Obrigado, irmã Abnil. Irmão Isaac, 1 de Pedro
1:25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre e esta é a palavra que entre vós vai evangelizar. Amém? Obrigado, até aí. Então, nós primeiro percebemos que é uma palavra viva. O que é que quer dizer uma palavra viva? É uma palavra que, mesmo estando escrita, é atual no tempo atual. Né? A palavra de Deus nunca perde a atualidade. É uma palavra viva porque Deus é um Deus vivo. Né? E ela permanece para sempre, como nós ouvimos por parte do irmão Isaac, em 1 de Pedro, e ela continua até hoje. Né? Então, a palavra de Deus vai nos ajudar nestes assuntos, mesmo ela não falando diretamente das redes sociais, ela fala do nosso comportamento nas redes sociais. Vamos ao primeiro tópico, que é os cristãos na era digital. Né? Ponto 1, a realidade do universo online. Online é quando nós estamos conectados, não é? Mas isso já aprenderam na pandemia. Lemos em Eclesiastes 1:4 que uma geração vai e outra geração vem. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Os egípcios nos deixaram as pirâmides e aos sumérios é atribuída a escrita. A conquista do ciberespaço é uma marca desta geração. Assim convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. Os cristãos, portanto, e consequentemente a Igreja, também fazem parte desse universo. A Igreja está no mundo, mesmo não sendo parte dela, como diz João 17, 15 e 16. Saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato de as interações sociais acontecerem de forma virtual. Amém? O que é que isso quer dizer? Só porque estamos nas redes sociais não quer dizer que nós paramos de ser cristãos. Não é? Mas qual é que é o grande perigo das redes sociais? Não é? Os irmãos já devem de imaginar. Muitas das vezes as redes sociais dão a tendência de mostrar alguma coisa que nós não somos. Né? Porque quem de nós é que coloca nas redes sociais fotos de quando está triste? A maioria das pessoas. Quem de nós coloca fotos nas redes sociais de quando houve uma discussão em casa? Ninguém. Né? Então nós vamos, nas redes sociais nós vemos, digamos, dentro do âmbito familiar, nós vemos só coisas positivas. O grande perigo, digamos, para nós como adultos, é simplesmente nós pensamos que as outras famílias estão todas perfeitas e a nossa não. Isso pode se tornar perigoso porque não é verdade. Aquilo que nós vemos nas redes sociais muitas vezes não é a realidade. O grande perigo para a juventude, principalmente para aqueles que estão a crescer, né, que estão na puberdade, é muitas vezes de ver certos influencers, né? Influenciadores, pessoas que têm grande influência sobre eles, muitas vezes da mesma faixa etária ou um bocadinho mais velhos, que, por exemplo, têm uma carreira de modelos ou que vendem certos produtos e que os jovens eles querem ter tudo aquilo que a outra pessoa tem. Porque pensam que não são jovens completos porque o outro tem um Ferrari, o outro tem isto, o outro tem aquela marca, o outro tem aquele corpo. Mas hoje em dia, principalmente nas redes sociais, onde andam os jovens, existe muita falsidade nesse aspecto. Né? E desde que inventaram-se os filtros, não sei se os irmãos, de certeza já experimentaram alguns, hoje em dia eu posso pôr fotos de mim como mulher, ou como bebê, ou como velho, no mesmo dia. Sem que eu tenha que crescer, porque existem filtros para tudo. Né? Eu posso pôr filtros em que eu não tenho rugas, eu posso pôr filtros em que tenho barba, eu posso pôr filtros em que tenho olhos azuis, Nós estamos as redes sociais constroem um mundo virtual falso. E nós temos que saber isso. E é nesse mundo que nós temos que fazer a diferença. Por isso é que aqui a última frase é importante, que nós, mesmo estando no mundo virtual, nós temos que ser testemunhas reais. Ok? Não quer dizer que nós temos que nos apresentar de qualquer maneira. Não? Podemos pôr as fotos das últimas férias, claro, não é esse o problema, mas temos que fazer as coisas sabendo que as pessoas vão olhar para nós e sabendo que as pessoas vão olhar para nós como cristãos. Não? E isso é o que faz a diferença, que os outros põem o que querem. Não? O início das redes sociais, não? Facebook,
anos 2008, 2009, 2010, punha-se tudo. Né? Também só estavam lá jovens, ainda não havia os adultos. Só estavam lá os jovens, punha-se tudo. Era a comida, fui à casa de banho, estou na escola, estou no trem, estou no ônibus, estava tudo. Cada passo que se fazia era comentado. Né? E todos comentavam, gosto disto, gosto daquilo, então também estás no mesmo trem que eu. E pronto, assim iniciou. Né? Mas também era um excesso. Né? Por isso nós temos que ver a medida com qual usamos as coisas. Segundo ponto. Cristãos conectados. Sim, fala sobre a nossa interação. Mas, como será a pregação a todo mundo? Sim. Amém. Mas vamos continuar. Segundo ponto. Cristãos conectados. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se comunicaram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. Dessa forma, eles conseguiram interagir com os cristãos de outra região. Foi por meio desse instrumento que eles partilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. Hoje, essa interação que acontece por intermédio das redes sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp e os princípios básicos do seu uso. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook e Instagram para aumentar a interação entre si. O mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da Igreja. Contudo, há muitos desafios, riscos e perigos neste espaço virtual. Portanto, o andar prudentemente, recomendado pelas Escrituras, aplica-se também ao espaço virtual. Amém? Hoje em dia, sendo igreja, sendo cristão, né? Hoje em dia não há somente os perfis de cada um individual, mas também temos uma página da igreja, temos todas as redes sociais, nós também aparecemos, e isso tudo traz uma responsabilidade, porque a internet não te esquece. E isso não é uma frase que nós dizemos só para fazer medo, isso é verdade. Se colocarmos alguma foto que no fim nos vamos arrepender, já é tarde. Porque se alguém quer usá-la para fazer o mal, vai usá-la para fazer o mal. A internet não se esquece, de verdade. Né? Existem hoje tantas funções, eu posso eliminar fotos depois, mesmo no WhatsApp eu posso eliminar fotos, eu posso pôr só por durante 24 horas, no Facebook eu posso eliminar já artigos de há 20 anos atrás, mas se alguém guardar no seu telemóvel, no seu celular, vai aparecer outra vez. E hoje em dia é tudo arquivado, não é? Mesmo as páginas não sabendo, é tudo arquivado. Claro que eles têm todos nos seus servidores, não é? E os irmãos prometem, quando estiverem em casa, vão ao Facebook e há uma opção que podem baixar todo o conteúdo que foi colocado no Facebook. Todas as mensagens, todas as fotos, todos os vídeos, tudo aquilo que vocês puseram lá. Mesmo as coisas que vocês eliminaram vão aparecer. Só para saberem, não é? Só para nós vermos que as redes sociais, de verdade, têm um certo desafio, que nós temos que perceber o que é que estamos a fazer lá. E isso também dizendo, porque às vezes existem discussões entre cristãos nas redes sociais, o que é muito triste. Que enquanto nós podíamos usar as redes sociais para nos ajudar uns aos outros, muitas vezes nós usamos as redes sociais para discutir se a televisão é pecado ou não, se tem que usar saia ou não, se posso pintar o cabelo ou não. E isso é triste, porque isso não é o importante. O importante é que nós, como cristãos, nos unimos para pregar a palavra. E questões doutrinárias discutem com os vossos pastores na igreja. Ok? Pronto, isso é só um alerta. É só um alerta porque às vezes pode acontecer. E o triste é que os outros todos vêm. Nós não estamos sozinhos nas redes sociais. Os cristãos não estão entre si. Não existe o Cristobook. Facebook é para todos. Né? Facebook é para todos. Por isso todos vão estar lá. Né? Incluído Deus, também está lá. E está a ver o que é que vocês estão a fazer. Né? Mesmo que às vezes eu ou a irmã Morena não vejamos. Mas tenham essa responsabilidade perante Deus e perante as pessoas que estão a receber essa audiência. Não? Amém. Vamos a 1 Coríntios 5:9. Irmã Rosália, e eu vou pedir ao irmão Luciano para abrir Colossenses 4:16.
1 Coríntios 5, 9, irmã Rosália, irmão Luciano, Colossenses 4, 16, e eu vou pedir a irmã Terezinha para abrir Efésios 5, 15. Primeira Coríntios 5, 9, irmã Rosália, se estiver. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Amém? 1 Coríntios 5, 9. É isso aqui. Então que, por carta, ele escreveu que não se juntem com aqueles que se prostituem. É o que está escrito. Então nós vemos que o meio de comunicação era a carta, era o que havia naquele tempo. Não é? Até é interessante que, alguns anos atrás, apareceu um vídeo a demonstrar o que é que seria de Jesus se ele tivesse vindo neste tempo. Não é? E Jesus seria uma pessoa que iria usar as redes sociais a 100%, não tenho dúvida disso, porque ele iria fazer as coisas da maneira como fez naquele tempo. Não é? Ele usou os meios que ele tinha. Não é? Ele usou os meios que ele tinha. Ele ia às sinagogas, que eram os lugares onde ele encontrava. Hoje em dia ele provavelmente ia a uma praça, a um centro comercial, não é? Que é onde as pessoas estão, e usaria as redes sociais para organizar as coisas. Não é? Os irmãos lembram-se, alguns anos atrás, quando houve aquela revolução no Egito, foi organizado tudo através das redes sociais. Não é? As grandes demonstrações que existiram foram através das redes sociais. Por isso nós vemos que as redes sociais têm uma certa influência e eu imagino que Jesus, se estivesse neste tempo, usaria da mesma maneira como nós também podemos usar. Não? Irmão Luciano, Colossenses 4,16, por favor. Vós providenciarei, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia. Leide-a igualmente perante vós. Amém? Ok, então nós vemos aí que estas cartas eram usadas para ser lidas nas diversas igrejas, não é? Para alcançar as diversas igrejas. Era a maneira que se fazia antigamente e hoje em dia nós temos uma certa facilidade através das redes sociais. Efésios 5,15, irmã Terezinha, por favor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Amém? Ok, então nós não devemos ser nécios, mas sim sábios. Né? Nós devemos ser prudentes na maneira como nós andamos. E isso inclui todas as áreas da nossa vida. Tanto a área virtual como a área física. Né? Isso é importante que nós tenhamos isso sempre em mente, porque às vezes nós esquecemos nas redes sociais que as pessoas primeiramente veem, esquecemos as formas, a etiqueta de falar, e as redes sociais têm algo também que complica, é as emoções. Eu quando estou a falar com a minha mãe, eu posso dizer não, e ela perceber que eu disse não de uma maneira amorosa, ou perceber que eu disse não de uma maneira ruim, né? Má, né? Porque eu disse as coisas como disse, né? Porque ela vê a minha cara, ela vê as minhas emoções. Nas redes sociais, a maioria das discussões que eu vejo é porque as pessoas estão a falar e não estão a perceber que uma pessoa está a ser irónica, ou uma pessoa está a dizer uma coisa de uma maneira de brincadeira e outra pessoa interpretou de outra maneira, e isso complica. Isso é algo que faz parte do desafio das redes sociais. Por isso é que existem os emojis, né, aqueles bonequinhos todos, para ajudar a trazer emoções, né? Mas nem sempre ajuda, porque uns pensam que isto quer dizer que estás-me a mandar caretas para quê, né? E afinal a pessoa só pôs um emoji a sorrir, né? Um emoji a sorrir, mas a outra pessoa interpretou mal. Por isso as redes sociais têm esse desafio, né? Eu acho que eu estou a dizer coisas que vocês todos já experienciaram, né? Já todos passaram por isso. Bem, vamos ao segundo tópico, os desafios de ser igreja na era digital. Ponto 1, desumanização. Okay? Quando Jesus apareceu a seus discípulos, logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. Que está em João 20, 27. Ser igreja envolve contacto. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, que está em 1 Coríntios 12, 27.
É real, visível e palpável. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. É por isso que o cyberespaço é o universo preferido dos desigrejados, que falámos na semana passada. Né? Aqueles que não querem ir à igreja e que pensam que podem ter um relacionamento com Deus, lendo só a Bíblia e só participar em atividades online. Né? Eles dizem não precisar da igreja local, que existe de forma real para expressar a sua espiritualidade, o que evidentemente é um erro. Na Igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Há pessoas de carne e osso que se abraçam e não apenas se veem e se ouvem. A igreja local é um lugar de encontro. Amém? Por isso é que a igreja local também é importante. Nós usamos as redes sociais, sim, mas nada pode substituir a comunhão que só podemos ter quando estamos juntos. Porque aquilo que eu disse das emoções há 3 segundos atrás, que é algo que não funciona muito bem nas redes sociais, é algo que também pode funcionar muito mal dentro da igreja, não é? Porque nem todos querem ver a minha cara ou a minha reação quando alguém me diz alguma coisa, não é? Nem todos conseguem manter a postura e às vezes nós temos que suportar, não é às vezes, a palavra diz mesmo que nós temos que suportar uns aos outros, porque Deus sabia que nós éramos todos difíceis e somos difíceis, não é? Cada um tem o seu jeito. Principalmente, eu digo, dentro do nosso âmbito de igreja internacional, né? Cada um tem a sua educação, cada um tem o seu jeito. Né? Por exemplo, eu como português posso usar palavras, falando o mesmo idioma, usar palavras que vou insultar sem querer um brasileiro, né? E agora depende da intenção, se eu estou a dizer mesmo para machucar ou se estou a dizer sem saber, né? Isso é algo que nós temos que ter em mente, né? Mas isso faz parte. E essas dificuldades nós temos às vezes nas redes sociais e nós temos na vida real, mas é necessário. Nós temos isso, suportar uns aos outros, né? Suportar uns aos outros. E isso só é possível se nós continuarmos a ser humanos. Nas redes sociais nós somos tão anónimos, mesmo que coloquemos lá o nosso nome, nós podemos esconder-nos daquilo que as pessoas de verdade são e daquilo que as pessoas de verdade querem. Por exemplo, se alguém vier ter comigo e falar comigo, eu vou ter que dar resposta na hora. Nas redes sociais eu posso fazer a pessoa esperar 5 horas. Ou nem dar resposta. Porque a pessoa não há consequência, a pessoa não está lá. Ela até pode mandar uma mensagem aos berros. Eu, se quiser, nem eu ouço. Não é? As redes sociais estão a intenção das redes sociais é conectar as pessoas e está a desconectar-nos. E é esse o meio termo que nós temos que perceber. Nós temos que usar as redes a nosso favor e não para nós escondermos da sociedade. Não é? Porque às vezes nós podemos dizer, eu não vou evangelizar, mas eu ponho sempre o versículo do dia lá no grupo da igreja. Não é? Irmãos, mas nós temos que alcançar as pessoas que estão lá fora. E eu não estou a dizer que nós não devemos de fazer isso. Eu estou a dizer, nós temos que colocar o versículo do dia no Facebook, sim, mas ao mesmo tempo também temos que alcançar as pessoas verdadeiras, porque eu enviei para o grupo lá, para o grupo dos portugueses que eu tenho, e vi que mais de 200 pessoas viram e puseram um like. Não é? Muito bom. E quantos deles estão aqui na igreja? Nenhum. Então, o que é que valeu a pena ter os likes? Mas nós vamos já perceber qual é que é o problema dos likes, não é? Vamos chegar lá. Que muitas vezes o problema pode ser que nós estamos a fazer as coisas com a intenção errada. E Deus vê. Porque às vezes nós podemos fazer as coisas só para receber os likes, só para dizer, já tenho 300 seguidores, já tenho 1000 amigos no Facebook, mas quantos deles é que nós de verdade conhecemos? Quantos deles... Esse é o grande perigo. Nós não conhecemos nem metade daqueles que estão lá. Né? Talvez conhecemos uns 50, uns primos distantes que às vezes aparecem lá, uns tios, né? Mas o resto é complicado, não é? Mas nós temos que ter isso em mente. Amém. Então,
A igreja, mas isso também para o tempo de nós, não é? Para o tempo atual, a igreja deve ter um lugar de encontro. Isso também quer dizer, o tempo da pandemia já passou, que quando nós estamos na igreja não é acabou o culto, vamos embora. Nós temos que também buscar esse encontro. Amém? Amém? Ok. Segundo ponto, mundanismo. A igreja, na era digital, precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Querem ser vistos para que esse fim seja alcançado. Muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso, quer sejam celebridades do mundo artístico, quer sejam jogadores e cantores famosos. Imploram por seguidores e likes. Estão desesperadamente procurando lacrar ou causar, ou outra palavra que acho que é mais conhecida é viralizar. Né? Viralizar é quando alguém faz alguma coisa com a intenção de que esse vídeo ou essa foto arrebente as redes sociais. Quer dizer que vai dizer alguma coisa, vai fazer alguma coisa com que as pessoas vão ver, e não somente as pessoas veem, mas eu sei que eu sou da área técnica e eu uso às vezes termos que são um bocadinho mais complicados. Não é? Os irmãos estão de certeza que já ouviram falar de um algoritmo. Não é? O algoritmo é, digamos, um pequeno programa que estuda e analisa tudo aquilo que é publicado. Não é? E cada página hoje em dia usa esse tipo de algoritmo. Não é? Se eu colocar um vídeo e esse algoritmo perceber que dentro de um certo tempo, certa quantidade de pessoas está a ver esse vídeo será partilhado para mais pessoas verem, e quanto mais pessoas veem, mais... Né? Isto chama-se viralizar. Não é? Eu faço, sei lá, eu salto da ponta abaixo e saio de lá vivo, não é? Todo partido, mas estou vivo, e as pessoas veem, ele saltou da ponte e está vivo, não é? Começa a comentar, começa a ver, e aquilo gera cliques, não é? E muitos não sabem, as redes sociais também geram muito dinheiro, não é? Porque as pessoas que costumam fazer esse tipo de vídeos são também aquelas pessoas que fazem dinheiro com esse tipo de vídeos, não é? Quanto mais cliques, mais dinheiro eles recebem no fim, não é? E infelizmente há pastores e há igrejas que aproveitam-se desse sistema, não é? De muitas vezes não só pregar a palavra como devem pregar, mas fazer um certo espetáculo, fazer um certo show para que os cultos deles viralizem, para que as pregações viralizem, dizer alguma coisa, Deus é amor, mas... arranjam qualquer coisa e de repente, será que é assim? E até mesmo dentro dos cristãos, eu ouvi aquele pastor que diz que vem a profecia tal de qual, e será que já 2023 Jesus voltará? Se Jesus mesmo disse que não só o Pai sabe a data, quando esteve na Terra, quem é que somos nós para estar a inventar essas coisas? Não? Nós temos que ter cuidado, porque isso vai acontecer muitas vezes. Na pandemia, acho que todos na pandemia deram conta. Eu ouvi a professora da pastora, do pastor falando de tal, que este vírus foi inventado pelo presidente, sei lá das quantas. Não? E foi a China. Foi os Estados Unidos, é o anticristo. Já estava tudo, o plano já estava todo feito. Não é? Irmãos, essas pessoas que colocam essas coisas... Eu creio na profecia, eu creio que Deus fala no tempo atual. Mas nós temos que ter muito cuidado com as coisas que nós vemos na internet. Porque, se nós formos ver no tempo de Atos dos Apóstolos, quando Deus falava com um dos apóstolos, Deus também falava com os outros apóstolos. Para o tempo atual, se Deus fala com uma igreja, Deus também vai falar com as outras igrejas. Deus não vai enviar um profeta geral para todo o mundo. Mesmo que existam as redes sociais, porque Deus confirma as coisas que Ele faz. Deus, quando dá profecia, Ele dá confirmação da profecia. Por isso, nós temos que ter muito cuidado, e muito mais temos que ter cuidado, para não estar a partilhar essas coisas. E, às vezes, chega uma palavra do dia, desejo-te um dia abençoado, partilha isto em 5 grupos, senão alguém vai morrer. Irmãos, temos que ter muito cuidado com essas coisas. É que não estão a enviar uma bênção, estão a mandar uma maldição. E aquelas também que diz, partilhar com várias pessoas, vai ter muito daqui a 5 minutos vai receber um milagre. Nós não...
nós não podemos manipular a Deus, nunca, e muito menos pelas redes sociais. Deus nem está nessas coisas. Não é? Temos que ter cuidado. Não é? Nós temos que usar as redes sociais, sim, para o nosso favor. Nós temos que usar as redes sociais para fazer a vontade de Deus, para partilhar a sua palavra, sim. Mas nunca com ameaças e nunca, se gostaste do vídeo, coloca um amém, subscreve-te e vai ser abençoado. Não, eu vou ser abençoado, mesmo se não subscrever nem puser gosto nenhum. Porque senão, para que é que estás a fazer esse vídeo? Ninguém de nós seria abençoado. Não é? Nós temos que ter isso em mente. Não é? Temos que ter um cuidado extremo com essas coisas. Não é? E temos que perceber que há métodos de viralizar. Há pessoas que sabem como funciona o algoritmo, sabem que se fizerem certas coisas, vai viralizar automaticamente. Não é? E isso é algo que nós temos que ter em mente. Porque nem sempre aquilo que é teologicamente bom, nem sempre aquilo que é biblicamente bom, é aquilo que vai aparecer nas nossas histórias nas redes sociais. O que vai aparecer é aqueles que usaram certas estratégias, usaram até talvez dinheiro, porque dá para comprar esse alcance, dá para comprar. Nós, se quisermos, podemos pagar um certo valor ao Facebook e todas as nossas publicações dentro da nossa página da igreja aparecem a mais pessoas. Não é? Dá para fazer isso. Só que, infelizmente, quem faz isso são aqueles que já costumam ter uma mensagem duvidosa. Não é? Temos que ter muito isso em mente. Amém? Vamos continuar. Agem como verdadeiros mendigos virtuais. Desonram a cruz porque querem, a qualquer custo, a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás. O que vale um homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Não é? E às vezes nós podemos cair nessa área. Terceiro tópico é a igreja e os pecados virtuais. Ponto 1, sensualismo. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as redes sociais. Muitos as utilizam de forma pecaminosa. O WhatsApp, Instagram, Messenger, dentre outras redes sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de texto de um relacionamento adúltero se tornam instrumentos do pecado. Tornam-se espaços do diabo. Os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Amém? Essa parte é a parte perigosa. E essa parte é a parte que muitas vezes... Não é? Eu creio que isso é menos um problema com os adultos, é mais um problema que pode acontecer com a juventude. Porque eles são muito naif, não é? Não são muito sábios no uso dessas coisas. Às vezes pode ser um amigo da escola, uma amiga da escola, faz isto, manda-me isto, e de repente essas fotos aparecem nos grupos da escola, os professores sabem, os pais sabem. Mesmo na minha escola houve esse caso, e ainda não havia internet. Não é? De uma aluna, ela esteve lá uma semana, eu não sei como é que ela também... Eu acho que ela andava a mudar de escola em escola por causa dessas coisas que ela fazia. Ela tinha gravado um vídeo dela não muito vestida, e esse vídeo aparece de repente nos telemóveis dos rapazes lá na escola. Não é? Ela tinha acabado de chegar à escola. E teve que mudar outra vez de escola, porque a escola toda aquilo partilha-se como um vírus. Não é? E nas redes sociais ainda é mais fácil, não havia internet, só havia telemóveis e todos tinham que mandar mensagens, não é? E antigamente ainda custava um monte de dinheiro e nem todos tinham telemóveis para ver vídeos, mas hoje em dia é muito mais fácil. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque isso dá cabo da reputação de uma pessoa ainda antes dela ter começado a vida. Por isso nós temos que ter muito cuidado e temos que educar os nossos filhos nessa área. Porque vai sempre aparecer alguém que pode dizer mas tu és tão bonita, tu és tão bonito, e de repente o bonito e a bonita acabou-se. De repente a vida toda está estragada. É que a internet não esquece, essas coisas não desaparecem.
Não? Amém. Isso é algo muito importante. Né? E, infelizmente, muitas coisas que acontecem através das redes sociais que nós nem sabemos, nem vemos, porque são coisas que se acontecem dentro das áreas privadas das redes sociais, mas que é muito perigoso. Não é? Hoje em dia, mais uma página que é muito conhecida, os irmãos talvez ouviram falar, ou talvez também não, existe páginas de rede, também é tipo redes sociais, não é? Existe, por exemplo, eu não sei, os irmãos conhecem Tinder, é uma aplicação de encontrar um namorado ou uma namorada, né? E estão lá todo dia. Né? Tá? Este gosta, puxa para cá, este não gosta, puxa para o outro lado. Né? E o sistema vai sempre mostrar outras pessoas que podem parecer que gostam ou não gostam. Né? Pronto, e depois lá escrevem mensagens. Ou há outras, o OnlyFans, não sei se já ouviram falar dessa, que é muito popular dentro da juventude, é pessoas que vendem, por exemplo, uma mulher faz uma foto do seu pé e vende-a por 5 euros, não é? Por exemplo, e eu só estou a dar um exemplo de coisas que mais ou menos humanas, porque ainda há piores, há outras que se põem lá completamente nuas, não é? Infelizmente. Mas isso é as coisas, o tempo em que nós estamos a viver, não é? E muitos usam, o triste é que muitos usam as redes sociais, digamos, normais, para depois fazer publicidade para essas páginas. E se nós não tivermos cuidado, né? Nós não tivermos cuidado, isso pode aparecer em qualquer... Quantos comentários já apareceram, e ainda bem que existem filtros, quantos comentários já não apareceram na nossa página do YouTube, ou do Facebook, ou de qualquer coisa, desses comentários, que isso até... dessas páginas, porque eles colocam automaticamente, porque estão sempre à espera que alguém vá lá clicar e ver, né? E depois pagarem para ver ainda mais. Não? E isso é muito, muito perigoso. Não? E às vezes os jovens desesperados, porque não têm dinheiro em casa, porque não têm apoio em casa, fazem isso principalmente nos países em que os salários são pequeninos, não? Em que pensam que podem ajudar assim a receber mais algum, vendem o seu corpo. Não? Vendem o seu corpo porque há sempre alguém que vai pagar esse valor para ver mais. Não é? Isso também são redes sociais. Só que são redes sociais que não têm valor nenhum para nós. Não é? E que nós só podemos orar por essas pessoas que estão nesse desespero. E eu só apelo aos pais a falarem sobre isso com os vossos filhos, com os vossos netos, porque eles vão conhecer essas páginas. Eles vão ouvir de alguém na escola que faz isso. Porque, infelizmente, hoje em dia, o alcance é para todos. Não é? Todos têm acesso a tudo. E muitas vezes os pais não sabem como restringir, como limitar o uso da internet. Não é? E se nós não podemos proibir. Não é? É muito difícil proibir. A única coisa que nós podemos fazer é educar. Tu sabes o que é bom e o que é mau. Tu sabes o que podes fazer e o que não podes fazer. Agora, pensa bem o que estás a fazer. Não é? É a única opção que nós temos. Mas vamos continuar, que o tempo não ajuda, como sempre. Segundo ponto, narcisismo. Esta geração já foi denominada de geração do selfie. Eu acho que todos já ouviram esse termo, selfie, também de certeza já todos ouviram, mas é quando alguém faz uma fotografia de si mesmo, seja de si ou com um grupo, né? Mas é uma fotografia virada para si mesmo. É uma geração narcisista, cultua a própria imagem. São pessoas amantes de si mesmo, que tem de 2 Timóteo 3,2, o desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Daí a necessidade de todo instante estar se fotografando e postando. É uma devoção ao selfie. Dessa forma, o desejo de se expor, de ser visto e admirado, torna-se um comportamento não apenas doentio, mas sobretudo pecaminoso. Quando esse desejo de se mostrar, de aparecer e até mesmo ser admirado é visto, em um adolescente é algo preocupante. Contudo, ainda é possível reparar. Mas quando adultos se comportam como meninos buscando uma entidade e usando as redes sociais para se firmarem, o problema se torna preocupante. Nesses casos, estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu. Se é cristão, o único caminho é o arrependimento. Amém? Nós não podemos estar a olhar só para nós. Eu sei, não é uma proibição de selfies, ok? Não é uma proibição, né?
Mas é uma questão de, será que eu só estou sempre a promover a eu? Só me estou a promover a mim mesmo? Será que eu só me quero mostrar, hoje, né? E em alemão até há um termo, Schokoladenseite, né? Eu só mostro aquela parte linda, deste lado aqui tem mais rucas, eu vou mostrar deste lado, e faz aqui, e eu sei. E eu não sou daquelas pessoas que têm muito jeito para essas coisas, mas eu sei que, faz a foto deste lado, porque aqui vê-se a barriga, né? E tem que, né? Mas o que é que nós estamos a tentar enganar? Nós somos como nós somos, não é? Nós somos como nós somos, não é? E é isso que nós temos que perceber, porque nós podemos estar a idolatrar o nosso próprio corpo. E o corpo é Deus que nos deu, nem é nosso. É tempo do Espírito Santo. Amém? Nós temos que ter isso sempre em mente. E aí voltamos outra vez ao assunto, né? E muitos depois usam a sua beleza natural para vender essa beleza. Né? Fora da beleza falsificada através dos 1001 filtros que existem em todas as redes sociais. Né? Vamos ao tópico 4, as redes sociais e o ID de Jesus. Ponto 1, a seara virtual. Jesus disse, ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda a criatura. Marcos 16, 15. Evidentemente que o ID de Jesus inclui espaço virtual. Portanto, mesmo o mundo virtual, tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. Deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada. Perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. Deve ser destacado aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual. Contudo, os seus frutos devem ser juntados no espaço real, isto é, na igreja local. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. O que é que isso quer dizer? Nós não somos uma igreja influenciadora se só temos milhões de seguidores nas redes sociais. Nós somos uma igreja que faz a diferença, que é uma influência na sua área de trabalho, quando esses seguidores também chegam à igreja. Porque igrejas pequeninas com muitos seguidores existem muitas. Eu gosto daquela igreja lá no campo, né? Vamos seguir. Né? Tem mais de 5.000 seguidores. Vamos lá visitar a igreja, estão lá 3 irmãzinhas há 20 anos. Quem é que estamos a tentar enganar? Não é ninguém. Não vale a pena. Nós temos que perceber que o fruto tem que ser sempre físico. Os meios que usamos podem ser virtuais, podem ser físicos, podem ser da maneira que imaginarem. Não é? Nós podemos usar os meios que Deus nos deu a possibilidade de usar, mas o fruto tem que ser sempre físico. As almas têm que ser alcançadas verdadeiramente. Não é, naquela transmissão online, 5.000 almas aceitar Jesus. Eles levantaram todos a mão no chat. Não é? E de onde é que estão essas 5.000 almas? Isso é práticas que estão a acontecer muito. E depois fazem eventos, e no fim dos eventos dão os relatórios. Tantas almas se converteram. Mas aonde é que estão essas almas? Aonde é que elas estão? Não é? Isso nós temos que ter em mente. Não é? As redes sociais podem ser também muito enganosas nesse aspecto. Não é? Nós não podemos criar desengrejados, como aprendemos a semana passada. Nós não podemos estar a criar um relacionamento com pessoas que não querem estar na igreja. E eu não estou a dizer de pessoas que, por exemplo, estão a trabalhar nos domingos e veem os cultos à tarde porque dá-lhes mais jeito, que não podem vir nos horários. Isso não estou a dizer nada contra esses. Eu estou a dizer contra aqueles que não querem vir porque não querem vir. Simplesmente porque não têm tempo, têm a possibilidade de chegar, têm os transportes para chegar, mas não querem vir porque acham melhor estar em casa. E isso aí é algo que nós temos que repensar. Não é? Para nós que estamos aqui e para todos aqueles que também, principalmente aqueles que estão online. Não é? Nós temos que repensar isso. Porque comunhão com a igreja só estando na igreja. Não é? Amém. Vamos então. Segundo ponto, pastoreio virtual. Não é? Outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais está relacionada ao discipulado e pastoreio. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação.
devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo. Os grupos de WhatsApp, principalmente no sistema de congregações, são um bom exemplo disso. O pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas congregações e, se possível, acompanhá-los para promover o crescimento da igreja. Não são, portanto, meros veículos de informação, mas, sobretudo, de interação. Aqueles que optaram por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. Amém? Então, vamos continuar a usar as redes sociais, sim. Vamos continuar a ter grupos. Sei que às vezes pode haver dor de cabeças, mas isso faz parte, né? Isso faz parte de nós temos um convívio, mesmo virtual, não é? Porque é algo que vai ajudar o nosso crescimento. Eu, pessoalmente, né, só para falar das experiências que eu tenho, eu não podia estar na escola bíblica se não houvesse a possibilidade de ter a escola bíblica online. Não, porque senão eu não podia estar a participar. Como é que eu tinha de estar na Argentina ou em Portugal durante certo tempo, né, para estar a tirar um curso? Não havia a possibilidade. Então, temos essas chances, né, a usar os meios virtuais para podermos também edificar-nos. Não? E é isso que nós devemos usar. Não? Usar os grupos da igreja para nós nos apoiarmos em assuntos, para ter essa comunhão durante a semana. Porque muitas vezes nós estamos distantes, né? Uns moram 60 km daqui, outros moram a 30 km daqui, né? Uns vivem a 120 km de um para o outro, e mesmo assim nós temos essa comunhão. Nós podemos estar juntos durante a semana usando as redes sociais. E é isso que devemos usar as redes sociais, para nos apoiar, para edificar uns aos outros. Usar as chamadas, não falamos do telefonar, mas os telefonemas também fazem parte. Não? Faz parte da comunicação que nós podemos ter. Às vezes até chega só escrever uma mensagem, está tudo bem, lembrei-me de ti. E isso muitas vezes faz uma tão grande diferença, porque Deus às vezes nos comove a escrever essas mensagens no momento em que a outra pessoa de verdade estava a precisar de alguém para conversar. Não? Eu acho que nós todos já tivemos uma experiência parecida com essas. Não? Por isso vamos usar as redes sociais de maneira que Deus quer que nós a usemos. Não é para só... Podem colocar as vossas férias das fotos, não há problema. Coloquem fotos com a vossa família. Eu também uso as redes sociais como um álbum. Não? Antigamente havia o álbum em papel, agora existe o álbum digital. Não? Eu quero ver, daqui a 20 anos, a voltar com os meus filhos a ver as fotos de antigamente, não? Como eu era criança, como aquilo que eu fazia com os meus irmãos. Não? Para isso existem também as redes sociais. Mas também devemos usar para pregar a palavra de Deus. Amém? Amém. Conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição. Desta vez vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso e que o pecado ganha proporções assustadoras, mas, sobretudo, como ele pode se converter num terreno fértil no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a Igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. Amém? Ok? Então nós vamos usar as redes sociais porque o inimigo também as usa. Não é? Nós temos que, não podemos deixá-lo um espaço livre. Nós temos que estar lá também levantando-nos e a pregar a palavra de Deus. Amém? Vamos para a semana. A próxima vez teremos a lição número 12, que fala sobre as sutilezas da espiritualidade holística. Okay? Quem ainda não conhece este termo, vamos conhecer a semana que vem. Mas tem um pouco a ver com criar um mundo, crer num mundo em que tudo tem uma conexão. Falar sobre a Terra-mãe, sobre as religiões do Oriente, né? O budismo, essas áreas, que creem nessas espiritualidades holísticas. Amém?